Então, muito boa tarde para todos e todas. Quero agradecer muito a presença de vocês, quem fez a inscrição, dizer que esse é um assunto que me é muito caro e eu espero que também faça sentido o que eu vou falar para vocês hoje a respeito da minha experiência com correção de prova. Eu quero agradecer muitíssimo ao Programa de Desenvolvimento Profissional Docente por essa semana, não só por estar aqui falando, mas principalmente porque eu tenho aproveitado muitíssimo para conhecer uma série de iniciativas. Então, está sendo muito rico, estou muito feliz de poder participar também. E a ideia de ter encaminhado para esse programa de desenvolvimento nessa semana de preparação pedagógica, esse assunto, é porque aqui na Faculdade de Medicina já tem algum tempo que nós fomos requisitados a colocarmos nos nossos cronogramas de disciplina, no nosso planejamento de aulas, um dia ou um momento para fazer as revisões de prova. E isso é bem vigiado, vamos dizer assim, o pessoal da comissão coordenadora de curso, eles conferem se a gente está fazendo as devolutivas de prova, se está reservando um período dentro do nosso cronograma para isso. E por conta de ter essa exigência, eu comecei também a me interessar um pouco mais e comecei a tentar entender como usar bem esse tempo que a gente tem que colocar na programação. E eu entendo e queria compartilhar com vocês que quando a gente fala de devolutiva de prova, a gente tem sempre 1 milhão de razões para não fazer devolutiva de prova, né? E eu imagino que alguns desses motivos estejam presentes na vida de outros colegas, como é o caso de ter uma disciplina pequena e isso ocupar tempo de um conteúdo que a gente podia estar dando aula, você não ser o responsável por toda a matéria, então dividir as suas avaliações, ter mais de 40 alunos, e aí, na hora de corrigir essas provas, dá muito trabalho. Às vezes, a gente tem semestre em aluno pai, tem semestre que não tem aluno pai para ajudar. A gente vive uma realidade hoje, eu estou há 20 anos na USP, eu antes passava na secretaria, falava assim, marque minhas férias. Hoje em dia, a gente marca férias, a gente tem que dizer que vale a alimentação que quer, é uma série de obrigações que dividem o tempo da gente de trabalho. Muitos de nós não têm certeza do quanto os estudantes de fato valorizam as correções das provas, participam, engajam, valorizam aquele trabalho que a gente tem. Tem gente que realmente não se importa, mas eu não acredito que é o caso de quem está aqui hoje, porque vocês se inscreveram ou clicaram lá no link para participar. E aí, o que talvez a gente hoje esteja junto aqui refletindo também é se vale a pena esse esforço, né? Parar e fazer as correções das provas que a gente administra. E aí você vai falar assim, Ana, mas por que você quer falar disso, né? Quem é você na fila do pão? Eu estou aqui há mais de 20 anos na Universidade de São Paulo. Eu tenho uma disciplina obrigatória de 120 créditos, com mais 60 horas de aulas práticas, porque são 30 horas que se dobram em 2 turmas. Sou supervisora de estágio, tenho uma disciplina eletiva, porque eu estava meio sem ter o que fazer, então eu resolvi propor uma outra disciplina que não está na estrutura. Tenho um laboratório de pesquisa, tenho mais de 30 alunos entre ICs, pessoal da AEX, todo mundo trabalhando comigo. Tenho um ambulatório que atende 300 atendimentos mês e que também virou curricularização de extensão, e faço tudo aquilo que todo mundo faz e que consome muito tempo. E eu entendo completamente a dificuldade que cada um de nós tem para organizar essas devolutivas. E eu quero dizer também que eu vou mostrar uma série de alternativas que eu nem sempre consigo fazer todas elas. Às vezes, numa prova sai melhor alguma coisa, em outras sai outra, às vezes não sai nenhuma devolutiva. A realidade, tá? Eu quero contar o mundo ideal, mas também a realidade para vocês. E eu quero falar disso porque eu realmente acho que faz diferença para nós.
fez muita diferença para mim, me importa muito hoje preparar as devolutivas de prova, e talvez importe para vocês também. Então, eu tenho um objetivo hoje, até o final dessa apresentação, que é mostrar para vocês como conseguir esse tipo de reação dos estudantes. Estudantes que ficam esperando a correção da prova deles, estudantes que ficam contentes ao receber a devolutiva, estudantes que veem significado no processo de avaliação. Eu não sei se vocês já tiveram algum aluno de vocês que falou assim, professora, foi a prova mais divertida que eu fiz. Assim, como assim divertido fazer prova agora, né? E eu tenho, os estudantes, inclusive, me deixam devolutiva nas provas. Eles também deixam aqui para mim agradecimentos. Então, eu quero ver se eu consigo dividir um pouco disso com vocês. Então, talvez vocês também consigam um pouco essa coisa tão boa, né? Que é ter o estudante tão engajado na atividade. E para começar, eu queria só falar um ponto importante que as devolutivas, elas aparecem em todos os tipos de avaliação. Elas são possíveis de estarem presentes em todos os tipos de avaliação. E aqui a gente tem as devolutivas muito presentes nas avaliações formativas. Então, quando você faz um quiz, um exercício em sala de aula, e a seguir você corrige, explica como aquilo se soluciona, esse é um momento de dar uma devolutiva para o estudante nessa avaliação formativa. As devolutivas podem aparecer para as provas que decidem o progresso do estudante, que a gente dá nota para somar e dividir, fazer a média final. E elas também aparecem naquelas avaliações do tipo diagnóstica, aquelas avaliações que servem muito mais à coordenação do curso. E nessa tarde eu quero falar um pouco para vocês a respeito de como construir momentos de devolutiva para as provas para as quais a gente dá nota para os estudantes. E eu tenho um motivo especial para falar disso. Eu queria perguntar, vocês podem responder no chat, tá? Vocês têm estudantes que ficam, assim, particularmente aborrecidos, chateados com um desempenho ruim? Não é só que fica bravo, assim, porque vai mal, mas fica magoado, é um negócio diferente, né? Muitos, inclusive, exato. Não é incomum, certo? A gente faz uma prova e o estudante tinha uma ideia de que ele tinha ido de um jeito e ele foi de outro, e alguns ficam até muito constrangidos com essa situação. Esse é um negócio que pode acontecer por vários motivos, por expectativa e tudo mais, mas pode ser que a gente esteja lidando com estudantes que têm uma característica da qual eu partilho, né, que é ter uma mentalidade mais rígida. As pessoas que têm a mentalidade um pouco mais rígida, elas têm bastante dificuldade de entender o que significa ter perdido uma das questões da prova, né? Não ter conseguido completar uma das questões da prova. Então, falta para eles a compreensão de que o propósito de analisar os erros não é envergonhar a si próprio, mas é ter um ponto de partida de melhoria. Então, alguns dos nossos estudantes têm esta característica, né, de ficar envergonhado diante de um erro, mais do que usar isso como uma alavanca de aprendizado. E por que que isso é um problema? Por que que a gente deveria estar preocupado com isso? Hoje, a maior parte das diretrizes nacionais curriculares falam para a gente da necessidade de exercitar nossos estudantes, prepará-los para a realidade de um mundo de conhecimento que se atualiza numa velocidade absurda, e para o qual esses estudantes precisam continuar se comportando como aprendizes, mesmo depois da formação na universidade. O Conrado Schillerhauer, ele tem esse livro, é um livro muito interessante, ele fez o PhD dele na USP, em psicologia, e ele fala a respeito da importância que tem a gente ter esta mentalidade
de ser um aprendiz de longa vida. Então, ter um mindset de crescimento, que é o oposto do mindset fixo, e ter professores que estimulam as nossas capacidades de autorreflexão e de aprendizado através dessas devolutivas é muito importante nesta construção das habilidades para o lifelong learning. Então, quando a gente está dando devolutiva para um estudante, das mais diferentes, desde a avaliação formativa até essas de prova que valem nota, a gente está fazendo com que eles reflitam sobre o próprio aprendizado de maneira guiada. A gente está ajudando eles a definir objetivos de aprendizagem para aqueles itens que eles não dominavam ou que não estão dominando ainda nesse momento. E a gente também pode construir de maneira intencional tentativas de que o estudante aplique aquilo que ele está aprendendo. E tudo isso faz parte de construir uma mentalidade de um aprendiz de longo prazo. E aí, nesse cenário, as devolutivas, elas servem para tomar decisão. E o aluno precisa entender isso, né? O estudante precisa entender o que fazer com uma devolutiva. Então, se você está numa sala de aula, está dando uma avaliação formativa, a devolutiva, ela serve para indicar para o estudante o que ele ainda não atingiu de conhecimento e onde ele deveria dedicar um pouco mais de aprendizado. E você, como professor, pode também pegar essa informação e insistir num conceito, num exercício, porque a turma ainda não chegou lá. E quando a gente está falando das provas que valem nota, é importante o estudante entender que ele ainda não atingiu o conhecimento necessário, a habilidade necessária, por exemplo, para ser aprovado, quando no conjunto da avaliação ele não foi bem. E se você está na gestão do curso, né, essas avaliações diagnósticas, elas servem para você tomar a decisão, por exemplo, de considerar incluir ou retirar conteúdo do currículo. Lembrando, nós vamos falar principalmente dessa situação aqui, em que o estudante, em que você, professor, parou, pensou aquilo que era mais importante do conteúdo, colocou numa avaliação, e hoje a gente está dando nota para essa avaliação, e tudo bem se o estudante perder alguns desses itens, não chegar exatamente no nível que a gente está esperando, porque ele tem lá um limiar aceito de erro que ele pode ter, e se ele tirar a média, ele vai passar e está tudo certo. Então, essa é uma reflexão. Se você escolheu tudo que era mais importante para entrar nessa prova, e tem questões que ficaram para trás que não foram aproveitadas, será que está tudo bem mesmo? O estudante ir embora da disciplina? Então, numa realidade ideal, a gente teria o quê? Professores cuidando cada um das suas unidades de ensino, que a gente pode chamar de disciplina, mas no conjunto de uma disciplina com vários professores, cada um está tomando conta do seu conteúdo. Numa realidade ideal, a gente estaria preocupado exclusivamente com avaliações formativas. Essas avaliações, nas quais as devolutivas são fundamentais e guiam o processo de aprendizado do estudante. E o processo de aprovação e progresso ficaria por conta da instituição. Normalmente, a formação de um comitê que recolhe várias evidências e no cômputo, né, na somativa dessas informações, ele consegue ter uma visão mais precisa do quanto o estudante está adquirindo de conteúdo e de competência e pode, então, avançar no curso. Esse não é o tema dessa apresentação. Quem quiser entender um pouco mais a respeito, eu deixei lá no material o artigo do professor Troncon sobre sistemas de avaliação programática, mas o que acontece é que fora desse contexto ideal, quando a gente fala de avaliação somativa na unidade de ensino, o professor definindo o progresso do estudante ou não, somando provas, dando uma média, as devolutivas destas provas que somam nota, elas são meio como um gato apertado numa caixa.
Então, você tenta enfiar isso dentro desse processo. E isso não é o ideal, mas tentar esse ajuste talvez seja importante para os nossos estudantes. Então, mesmo fora de um contexto de sistema de avaliação, pensar em devolutivas para provas nas quais a gente dá nota para o estudante talvez seja muito importante. E é lógico, vocês vão falar, e devem estar passando na cabeça de vocês, né? Tá, mas a cultura da avaliação de prova somativa é passar. Então, muitos estudantes vão para a prova, fazem um trabalho de memorização para passar naquele conteúdo naquele dia, naquela hora que a prova está lá na mesa dele, e às vezes ele nem quer saber. Mas tem muito professor também que se comporta dessa forma. A gente dá uma prova e quem nunca fez isso, né? Para aproveitar maximamente o semestre, a gente tenta dar no máximo 2 provas, uma parcial e uma final, e a final a gente põe no último dia da aula, que é para poder dar todo o conteúdo, e aí ficar com aquela prova lá no finalzinho, aí você lança a nota no sistema, e o estudante nunca mais sabe o que aconteceu de fato com aquela avaliação. Ele vê a nota, e não tem noção se acertou, que questão acertou, como é que estava, como é que não estava. Então, sim, existe a cultura de que as provas, as avaliações somativas, elas servem para você progredir, virar uma média, e que isso está descolado de uma cultura de aprendizagem contínua. E isso, sim, dificulta o uso das devolutivas, do feedback, afeta de maneira negativa a percepção que o estudante tem a respeito das devolutivas que a gente programa em sala de aula. E se a gente não for muito esperto, a gente perde todo o potencial de reflexão que o estudante tem sobre essa prova. E eu estou vendo cabecinhas balançando, então acho que tem gente concordando. Ótimo. E é curioso porque nós estamos cercados de feedback hoje em dia, de devolutivas, né? A respeito de como a gente se comporta no Uber, que tipo de hóspede você é lá no Airbnb. As devolutivas estão em todos os lugares, em vários restaurantes. Mas se você parar para pensar, provavelmente você não usa essas informações, porque elas não têm valor para você. Às vezes, até quando a gente vai reservar um hotel, a gente nem olha o que está escrito lá, né? E aí eu pergunto para vocês, e é uma pergunta que não é minha, foi a pergunta que esses professores aqui fizeram num artigo muito interessante a respeito de como a gente deve escrever devolutivas para os estudantes, e eles viram o seguinte: reações, comentários e símbolos em prova trazem pouquíssimo valor para o estudante. Então, quando você deixa um ponto de interrogação, quando você dá um zero, isso aqui viralizou agora no TikTok, na internet, é fofo, é bonitinho você colocar lá um meme ou qualquer coisa assim, mas são reações, eles não são exatamente devolutivas nas provas. E ainda por cima é preciso ter uma certa conexão com a turma, né, para fazer algo desse jeito, e a pessoa que recebeu um meme esquisito não ficar magoada, não ficar aborrecido. E ainda, a depender do que você escreve, você não dá direcionamento nenhum para o estudante. Como é o caso aqui dessa brincadeira, né? O aluno responde: o que é um sujeito composto? João tem um posto, João é um sujeito composto. E aí o professor escreve: você é um sujeito sem nota. Tá, e ele vai fazer o que com essa informação? Então, o que a gente escreve também nas provas, nos exames, ela tem que ter um sentido para o estudante. E aí, o que eu quero tentar estimular em vocês é que a gente conseguisse usar as nossas salas de aula, as nossas avaliações formativas, somativas, todas elas, para criar uma cultura de aperfeiçoamento contínuo, visando o lifelong learning, visando
um estudante com maior autoeficácia para estudar e aprender, inclusive com seus erros. Então, a gente tem diferentes oportunidades de fazer devolutiva, várias mesmo. Eu vou falar aqui dessa para as provas sumativas e vou pedir para vocês que não se sintam gatos apertados na caixa. Vejam o que vocês podem usar dessas sugestões, tá bom? A gente não tem um único momento ideal para fazer a devolutiva de uma prova escrita teórica ou de uma prova misto, questões abertas e múltipla escolha. A gente pode fazer isso logo após a avaliação, assim que a prova acaba. A gente pode fazer durante o processo de correção, então você está lá corrigindo as provas. Você pode fazer essa devolutiva quando você vai entregar a nota para a turma, em sala de aula, ou às vezes via Moodle. E ainda tem aquela situação em que o estudante pede vistas de prova, ou que você requisita que o estudante vá ver a prova com você. Eu tenho o hábito, se eu tenho algum estudante que eu vejo que está indo, foi mal na primeira prova, foi mal na segunda prova da matéria, eu chamo ele para ele ver a prova dele, se ele não tiver visto na sala de aula. E esses diferentes momentos, eles também têm diferentes formatos. Então, logo depois da prova, é um momento coletivo, todo mundo está na sala de aula, quando você vai apresentar a prova e o gabarito também é um momento coletivo, aqui com as notas já, né? E durante a correção ou nessa vistas de prova, a gente tem um momento mais personalizado, mais individualizado. E isso dá para nós possibilidades diferentes também. Vamos falar daquele momento logo após a prova, que pode ser exatamente após a prova ou num dia depois da prova. Eu já tentei várias vezes pedir para os alunos, fiquem aí fora, né? Assim que todo mundo acabar, eu vou chamar e vou mostrar o gabarito, e todo mundo vai embora. Nessa hora, o que a gente faz? E aqui tem um negócio muito legal, que é você mostrar o seu gabarito preliminar. Por que preliminar? Veja se já aconteceu com você. Você catou um pacote de prova, corrigiu, aí chegou na sala, entregou as provas e as notas e descobriu que você errou um gabarito. Ou que os alunos não tinham entendido por alguma razão, e não é que eles estavam errados, realmente, o enunciado não ficou lá aquelas coisas, e eles tiveram uma compreensão diferente da sua. Então, quando você faz essa devolutiva logo depois da avaliação, sem ter corrigido as provas, você pode reapresentar as questões com o gabarito preliminar, checar o entendimento que os estudantes tiveram das questões, confirmar, tomar nota daquelas questões que eles vão dizer para você que gerou mais dificuldade de interpretação, para você ver se é lícito, se não é lícito, se tem que fazer realmente alguma ponderação de nota nessa questão, se tem alguma questão que vai precisar ser anulada, e ainda para acrescentar ou reduzir algum tópico desse gabarito preliminar. Então, só de pensar nisso, você já começa a ver que usar esse momento pode te economizar tempo na correção. Outra coisa interessante que a gente pode fazer logo depois das provas escritas, essas provas somativas, é pedir uma autoavaliação do estudante. Eu sei que muitas vezes o estudante faz uma avaliação muito positiva, né? Tem um pouco de efeito Dunning-Kruger, mas tem também a coisa de, não vou me avaliar mal. Mas se a gente conseguir, pelo menos em algum momento da matéria, fazer o estudante refletir a respeito de como ele se preparou para uma avaliação que dá nota, eu acho que já vale a tentativa. Minha sugestão é escala Likert, coisa simples, Google Forms, fazer perguntas a respeito da preparação antes da prova e o que aconteceu durante a prova. A sugestão, depois vai ficar nos slides para vocês, são questões do tipo, olha, você tinha toda a matéria, você dedicou tempo para fazer as suas revisões, você conseguiu passar por todos os tópicos que ia cair nessa prova? E as perguntas de durante a prova, né? Olha, você leu as instruções, dividiu o tempo, deixou as questões mais difíceis para o final, organizou suas respostas, você teve o cuidado ali de dar uma
revisada. E eu estou falando isso, eu tenho certeza que vocês têm aquele estudante que cata a prova, faz em 20 minutos, entrega, não olha de novo. E, ao mesmo tempo, tem um outro que fica com a prova até o último minuto e ainda está ali apagando, né? Então, assim, a gente tem estudantes com comportamentos muito diferentes. E, às vezes, alguns deles não refletem sobre isso. Eu agora tenho reparado muito estudantes que deixam questões em branco, completamente em branco, nem tentam nada. Né? Eles falam assim, professora, não vou encher linguiça, mas não tenta nada também. Então, assim, dependendo de como você encara isso na correção, ele pode se sentir mais ou menos estimulado a tentar um desenvolvimento de resposta, tá? E cada vez mais eu tenho ficado atenta às questões emocionais e sociais dos alunos. Então, deixar lá uma pergunta do tipo, olha, você dormiu direito para fazer essa prova? Estava alimentado, né? Tomou pó de guaraná? O pessoal na saúde, para fazer prova de anatomia, a gente fazia muito isso. Virava a noite estudando anatomia, tentando decorar aquele monte de nome. E, às vezes, estresse, nível de estresse muito alto durante a execução da prova. E precisa fazer isso em todas as nossas avaliações? Não, mas talvez na primeira do semestre seja interessante para o estudante parar e pensar um pouco sobre como é que ele está se organizando para fazer essa prova também. Então, avaliação para o aluno e para a gente. E aqui, esse estudo que eu falei para vocês, que é muito interessante, ele fez outra coisa muito legal, né? Além deles olharem para a qualidade daquilo que a gente estava colocando de devolutiva, eles selecionaram quase 200 avaliações e classificaram as devolutivas dos professores nessas avaliações. E aí vocês me escrevam aqui no chat também se você é 1, 2 ou 3, tá? As devolutivas do tipo 1 são aquelas que identificam o erro. Então, aquele professor que senta com uma caneta vermelha e dá errado lá na questão. Né? Então, ele só marca que está errado, mas não inclui nenhum tipo de resposta corretiva. Tem o 2, o tipo de correção número 2, que é a resposta corretiva, em que o erro está anotado e você diz por que está errado. E o tipo 3, no qual, além de dizer o que está errado, você também tenta explicar por quê, ou tenta deixar para o estudante uma sugestão de leitura, tipo, esse material está no slide X, essa resposta está no livro tal, tá? Então, que tipo de correção vocês costumam fazer? Vejam, vocês não estão sozinhos, tá? Nesse trabalho, eles descobriram que 60% das devolutivas que estavam registradas nas provas escritas, elas eram em 60% a respeito dos erros. Então, tipo, tá errado, ou alguma coisa do tipo, o erro tá nas casas decimais. Erro no número de casa decimal usada. Aí, 40% faz esclarecimento, dizendo, você deveria ter discutido tal e tal conceito. Você deveria ter usado 2 e não 3 casas decimais. E aí, raramente, junto com as respostas corretivas, eles encontravam comentários positivos, apreciação e referências para estudo. Então, você deveria ter discutido X e Y, porque esses conceitos são essenciais para entender o impacto de alguma coisa. Você deveria ter usado 2 e não 3 casas decimais, porque afeta na precisão da medida, ou tem relação com a precisão do equipamento que a gente está conversando. E aqui, não é de se surpreender que os estudantes vejam muito mais valor neste tipo aqui de devolutiva. Vocês concordam? Então, a devolutiva que tem mais significado para o estudante é o tipo de devolutiva que menos tem acontecido, ou pelo menos que menos aconteceu no cenário de estudo desses pesquisadores em 2006. Agora, eu vou jogar baixíssimo, tá?
eu vou tentar convencer vocês da importância das devolutivas usando um apelo que é muito sensível para todos nós. Eu tenho certeza disso. Esse é o David Scott, e eu não conhecia o trabalho dele, fiquei conhecendo nesse livro. E eu vou começar do fim, tá? Ele descobriu que existe um tipo de feedback que pode ajudar a reduzir os efeitos prejudiciais de estereótipos raciais. Ele chama esse feedback de wise feedback. O tal do wise feedback reduz a desconfiança que os estudantes têm sobre como eles são encarados dentro desse sistema de aprendizagem, de universidade, e ajuda a superar as barreiras raciais. O que o David fez? Ele pegou um grande grupo de estudantes, que tinha estudantes de várias etnias, mas principalmente brancos e afro-americanos, e esses estudantes misturados estavam em 2 grupos. Um grupo, que era o grupo controle, é um estudo randomizado controlado. Em um grupo, que era o grupo controle, os estudantes brancos, afro-americanos, todos eles receberam feedbacks do tipo resposta diretiva, a corretiva. Então, recebia o erro e uma sugestão de melhoria. E ele considerou esse o feedback. E o grupo experimental recebeu este feedback neutro com um complemento, que ele chama de wise feedback, ou feedback sábio. No feedback sábio, ele apresenta altas expectativas a respeito do desempenho que ele quer dos estudantes e confirma que ele acredita que esse estudante tem potencial para chegar nisso. Então, não é que ele coloca alta expectativa sobre o estudante, gerando ansiedade no estudante. Não, ele diz, eu estou te dando esse feedback, que é aquele, né, de tá errado aqui, melhore dessa forma. Eu estou te dando esse feedback porque eu tenho expectativas altas no contexto da minha disciplina. E eu sei que você pode alcançá-lo. Eu sei que esse estudante pode chegar lá. Ou seja, ele dá um reforço de autoeficácia para esse estudante. E aí, o que acontece? Este feedback gera aumento da probabilidade dos estudantes afro-americanos revisarem os trabalhos e melhorarem o desempenho nas avaliações. Mas não teve nenhum efeito para outros estudantes que não tinham essa percepção racial de estarem num lugar onde talvez eles tenham que se provar. Esse trabalho, exatamente que eu estou documentando para vocês, tem uma limitação para nós, que ele foi feito no ensino médio dos Estados Unidos, mas ele repetiu algo muitíssimo parecido com esse estudo, tinha só um terceiro grupo, e ele descobriu que o tal do wise feedback causa redução na evasão dos estudantes negros que cursam direito. Então, você dar um feedback e adicionar uma cota de estímulo à autoeficácia do estudante, principalmente para os estudantes que podem estar numa situação em que não estão tão confiantes a respeito do seu potencial ou do quanto merecem estar no lugar onde estão, pode causar um efeito muito positivo. Então, sugestões para as provas, quando a gente está terminando de avaliar e vai entregar isso para o estudante. Deixar comentários escritos, usar uma linguagem clara e respeitosa, né? Evitar qualquer coisa do tipo assim, que absurdo, Jesus amado, você tá louco, coisas desse tipo. Dar um direcionamento sempre que possível, ainda que fosse um pouco genérico, do tipo, tá na página X, tá não sei aonde, mas algum direcionamento escrito, se possível, tá? E a gente faz muito pouco apreciação daquilo que está nas provas. O tempo é tão curto, a gente faz isso tão correndo, que
raramente a gente tem assim, a delicadeza, o tempo de escrever, olha, muito bom, puxa, desenvolveu bem essa questão, ó, você não conseguiu completar o exercício, mas o encaminhamento estava certo. E reconhecer o esforço percebido ajuda o estudante a desenvolver determinação e persistência nos estudos, que é o que fala a Ângela nesse livro dela que chama Garra. É uma pesquisa, é um livro excelente, para quem tem filhos também, recomendo muito a leitura. Aí eu sei que vocês já estão se perguntando, mas as minhas múltiplas escolhas, né? A minha avaliação no Moodle, como é que eu vou fazer? Você está falando só de escrita, de redação? Dá para fazer também, tá? É lógico que quando a gente está num ambiente informatizado, tipo o Moodle, que eu amo, aqui tem um gabarito de questão de múltipla escolha, de uma. Hoje eu estou usando ele como formativa, avaliação formativa, mas ele já foi um dia questão de prova. E aí tem aqui uma deformidade de postura, e o estudante vai marcar qual que ele acha que é, e quando a gente está falando de questões de múltipla escolha, eu queria lembrar todo mundo que o cenário é ainda mais sombrio, né? O que normalmente acontece? Você tem um conteúdo grandão, vários professores, você não quer ter discussão com as questões, então você faz uma série de questões de múltipla escolha, é um gabarito, ele está fechado, o estudante só vê certo e errado, e não há nenhuma oportunidade de discutir o conteúdo ou a correção. E eu sei que isso é uma realidade, é certo ou errado e acabou a conversa. Mas a gente consegue, inclusive, para questões de múltipla escolha, ter gabaritos mais simples de serem mostrados, porque se você vai dar certo ou errado, você tem mais convicção do que é certo e do que é errado do que numa questão aberta. Então, é mais fácil preparar e ter um gabarito padrão para mostrar para os estudantes. E aqui o Moodle permite a gente, inclusive, criar um sistema de devolutiva que vai aparecer nas avaliações formativas assim que o estudante termina de responder e valida lá a questão, ou no final da avaliação. Então, você coloca lá, olha, isso aqui é o tipo de deformidade de alinhamento que está associada, né, com isso que você está vendo no tórax, mas essa aqui que você marcou, você não consegue ver nessa vista. Para você ver uma hipercifose, a pessoa tem que estar numa determinada postura e nessa foto aqui não tem como ver. Então, você está falando para o estudante que aquilo que ele achou que era não é, e por que não dá para ser? Dá trabalho? Dá, mas é uma vez só. Dá trabalho fazer, mas é uma vez só, e depois você vai reutilizando. Outro momento importante de devolutiva de prova é na entrega das provas, quando a gente leva as provas para os alunos verem. Aquele dia que a gente se sente pequenininho, né? Parece que os estudantes tudo vão comer a gente vivo. Ainda mais quando a turma tem aquela sensação de que foi mal na prova, e aí você vai entregar, e você também está chateado. Eu sei como é que é isso. Às vezes a gente faz uma prova, a gente vai para a sala com aquele monte de nota baixa, você fala assim, o que deu errado? O que é muito importante? Os estudantes terem a oportunidade de ver as provas. Agora, gente, com inteligência artificial, a gente não tem tanta desculpa assim para falar, não dá, não quero que ninguém pegue as questões, porque eu quero usar ano que vem de novo. Ano que vem de novo, você põe no chat GPT, ele faz outra questão para você. Ele cria outro cenário em cima daquela mesma prova. A gente perdeu essa desculpa, graças a Deus. E é o chat GPT. Ter o gabarito, né? Além de ter as provas nas mãos, os estudantes verem quais são as respostas certas esperadas. Se você quiser ser bem estratégico, mostre as questões que tiveram maior índice e menor índice de acerto. Porque aqui você consegue chamar a atenção para a turma daquilo que todo mundo pegou e daquilo que ficou faltando, tá? Vou dar uma sugestão, tá? Não catem da prova uma questão escrita para mostrar como exemplo de resposta ruim, porque sempre tem aquele aluno que fala assim, será que é a minha? O que esquece, né? Parece que é a minha. Não façam isso, cria uma tensão, ou então quando ele se reconhece na questão é muito desconfortável. Outra coisa estratégica de ser feita, dissecar a estrutura das melhores respostas.
Porque às vezes você tem um gabarito, ele é básico, e tem um estudante que dá uma resposta assim, ótima, você fala, nossa, aí você disseca essa estrutura e mostra para a turma, olha, essa aqui é uma resposta, e aí tinha isso, tinha aquilo, e escreveu, e aí estava bem escrito, aí você conta a linha de raciocínio da resposta. Com aquela questão de menor aproveitamento, você direciona a turma para um tópico que precisa ser remediado. Ou seja, se você escolheu só aquilo que era mais importante para ir para a prova, e tem uma questão que muita gente errou, isso significa que uma coisa importante ficou para trás. Então, precisa ter oportunidade de remediar. E deixa um tempinho para o pessoal olhar a prova, devolver a prova, aquela coisa toda, tá? Sempre com o cuidado de elogiar em público e corrigir no privado. As melhores respostas, se você quiser nomear o estudante, não tem problema, mas aquelas que não forem boas, evitem ao máximo qualquer comentário que identifique o aluno dentro da sala de aula, para não constrangê-lo diante da turma. E aqui eu queria comentar uma coisa. Muito professor não gosta de ter que dar REC, né? Vários de nós, ou prova substitutiva, vários de nós, assim, é um trabalhão, tem que fazer tudo de novo, tarani, taraná. E eu trabalhei um tempo num colégio salesiano, dando aula já para a universidade. E lá eles tinham um esquema que se chamava... Ai, vou esquecer o nome bem agora. Mas tudo bem, era assim, a gente tinha que dar as provas para os estudantes, e os estudantes tinham que ter a opção de entregar para nós a prova corrigida. Então, aquelas questões que eles não acertavam, eles deveriam ter a chance de entregar as questões corrigidas. Não era para dar toda a nota, cada professor podia decidir como é que ia usar essa oportunidade do estudante corrigir a questão, mas eles tinham a chance de reescrever e tentar e voltar naquela questão. Talvez falte isso para que as devolutivas de prova somativa sejam mais significativas para o estudante. E aí, nesse momento, você pode, por exemplo, escolher realmente dar a oportunidade do estudante refazer as questões no momento dentro de sala de aula, como uma avaliação para evitar a REC ou para substituir a REC. Pode ser feito em sala de aula mesmo. Mas não precisa mudar tanto as questões, afinal de contas, se você escolheu aquilo que era mais importante já, né? A depender do tipo de correção que a gente faz em sala de aula, os estudantes têm comportamentos diferentes. Esse trabalho também é super interessante, que é como o estudante engaja a depender do tipo de feedback que ele recebe. E eles têm comportamentos e reações emocionais e de compreensão diferentes. Então, aqui, o que a gente tem? Mais motivação para feedbacks diretivos e menor motivação para corrigir, estudar, resolver aquela questão de novo, se o feedback for genérico. Então, o jeito do seu feedback altera no engajamento do estudante. Outra coisa é que as orientações mais claras, as atividades de revisão, de reescrita daqueles exercícios, geram mais ação do que se você só coloca o gabarito no corredor dentro daquele quadro com vidro. Talvez hoje não seja mais uma prática tão comum na Universidade de São Paulo, mas era bastante comum. Teve uma época que a gente colocava o gabarito no corredor e era um Deus nos acuda para ver o que tinha acontecido. E ainda, quando o estudante tem a chance de discutir a prova em sala de aula, a compreensão sobre o conteúdo é maior, gera mais reflexão e é uma oportunidade para ele esclarecer onde é que ele foi bem, onde é que ele não foi. No fim, o que a gente quer com as avaliações é que o estudante chegue, né, no nível de conhecimento que a gente está imaginando. Então, vale a pena fazer correção em sala de aula. Vale a pena guardar esse espaço. E esse é um outro trabalho também muito interessante a respeito de correções e devolutivas de prova, e ele fala da importância daquilo que você vai conversar com o estudante. Então, veja, após a prova, antes de corrigir, no dia que apresenta a prova para a turma toda, a gente está no coletivo. Agora é aquele momento mais individual.
em que o estudante pede para ver a prova, ou que a gente chama o estudante para ver a prova. E, de novo, eu sei que muita gente fica brava quando o estudante pede para ver prova. Alguns professores não entregam a prova na sala de aula, aí o estudante pede para ver ou pede uma revisão da nota, e o professor fica aborrecido, fica chateado, porque dá trabalho, e dá mesmo. Agora, e se a gente usar esse momento de maneira estratégica? Pedir para o estudante, antes de mais tudo, fazer uma autoavaliação, dizer como é que foi o preparo, se aconteceu alguma coisa naquele dia, se tem alguma coisinha especial que ele gostaria de ver e entender melhor da prova. E aí sim, agora, no individual, você pode e deve mostrar as questões em que o estudante foi mal e por que ele foi mal. Agora é um momento próprio para isso, tá? Você e ele, tá? Dissecar a estrutura das melhores respostas. Por quê? Porque ele pode modelar na próxima prova aquilo que ele fez bem. Destacar os tópicos de aprimoramento. Então, essa questão se foi mal, isso aqui foi mal, então tem que estudar, tem que passar por aqui de novo. Indicar conteúdo complementar normalmente, porque, veja, você deu a mesma matéria para todo mundo, mas esse estudante não foi tão bem, e aí ele provavelmente está precisando de um extra. E esse extra pode ficar na sua responsabilidade, ou pode ser que o estudante, lá na autoavaliação, te fale de coisas que você não domina. Por exemplo, organização de agenda para estudar, sistematização de revisão diária da matéria. Aqui a gente tem o CAEP, que é o nosso núcleo de apoio psicopedagógico, que faz esse trabalho com os nossos estudantes. Eu sei que nem toda unidade tem, e que nem todo professor consegue recomendar planos individuais de estudo para seus estudantes. Então, se você não consegue, tenta localizar na sua estrutura de unidade onde o estudante pode buscar essa ajuda, tá? Às vezes tem coisa que está para além da nossa capacidade de ajudar. Eu gostaria que vocês lembrassem de que, de fato, nós estamos em gerações diferentes dos nossos alunos. Cabe a cada um de nós decidir se nos próximos anos, até a aposentadoria, vai entrar no cafezinho e dizer assim, mas essa geração, né? Ou se a gente vai tentar lidar com isso da melhor maneira possível, tentando entender como é que essa geração funciona e como a gente pode ajudá-los. E eu estou falando isso porque quando a gente acha que o estudante vê pouco valor nessas atividades, a gente fica magoado, tá? Então, tentem lembrar, tem que se criar um clima, uma cultura, uma aproximação com o estudante, para ele ver significado nisso. Reconhecer os esforços, apontar pontos fortes, dar direcionamento, criar oportunidades para o estudante ver e demonstrar o que ele vai fazer com esse feedback. Então, dar um feedback para o qual a pessoa não tem oportunidade de melhorar, não faz sentido. Eu vou tentar dar um exemplo que todo mundo vai entender. Pensa que você chega em casa e alguém do seu convívio briga com você por alguma coisa, e aí tira, inclusive, coisas do baú, né? Do ano passado, da semana passada, de 10 anos para trás, e fala, agora chegou, não quero mais ver você, não quero mais saber, vai embora. Aquela demonstração toda de pontos fracos não tem o menor sentido, porque você não vai ter nenhuma oportunidade de melhorar. No máximo você vai dizer, me desculpa, estou pegando minhas coisas e partindo. É isso que acontece com os nossos estudantes. Se você não dá uma oportunidade dele mostrar que ele aprendeu com aquele feedback, ele não vai dar valor para aquilo. Então, se a gente puder, de alguma forma, sei lá, considerar alguma nota, aproximar, se a gente conseguir usar isso de maneira estratégica, a gente consegue recuperar aquelas questões que são importantes para nós e mostra para o aluno que, se ele se empenhar, ele tem algum benefício em investir tempo melhorando aquela questão. Estimular o processo de autoavaliação, eu acho que esse é um processo importante para criar no estudante
o senso de como ele aprende, de como ele estuda, de como ele se regula diante de feedbacks positivos e negativos. E outra coisa que eu sinto assim bastante é que a gente precisa ajudar os nossos estudantes a regular as emoções em momentos de sobrecarga emocional. A gente fala muito disso na fisioterapia, porque nós atendemos muitos pacientes com dor, então não é incomum você estar com um novato, né, um estudante novato em estágio, ele vai atender um paciente, o paciente desaba a chorar, aí o aluno chora junto. E aí você tem que ensinar o aluno a regular a própria emoção para ajudar o paciente a regular a emoção. E nós também precisamos ajudar os nossos estudantes a regular as emoções. Não é normal um estudante de nível universitário estar chorando numa prova prática. Isso não faz sentido. Uma avaliação prática é como outra avaliação qualquer, um momento onde você vai receber um feedback, vai entender o que está acontecendo, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Não é para entrar chorando na prova. Não faz sentido, não é normal isso, não é o que a gente espera de alguém que está se preparando para ser um profissional entregue no mercado. Então a gente tem que ajudar os estudantes a entenderem isso com todo carinho, com toda atenção, com todo acolhimento, mas mostrando que reações emocionais desproporcionais à prova, qualquer que seja, não fazem nenhum sentido. Né? E aqui tem outros, né? Indicação de material teórico, mostrar real interesse pelo estudante. O estudante vai saber que você está ou não interessado na performance, no desempenho dele. Lembrar que, principalmente quando o estudante vai muito mal, dá muito feedback tudo de uma vez, vai sobrecarregá-lo, e aí ele não vai conseguir aproveitar aquele momento mesmo que seja personalizado também. E aqui tem mais algumas, tá? Eu deixei as que estão em verde, são principalmente relativas à qualidade de eficiência de feedback. Vai ficar no material para vocês lembrarem, se quiserem. Foram coisas que eu já falei. E aqui tem uma mensagem para quem tem interesse em pesquisar na área de educação. Tem muito espaço para pesquisa quando o assunto é devolutiva, feedback, ainda mais no Brasil, né? A maior parte da pesquisa de educação, de educação das profissões de saúde, pelo menos, está muito no centro europeu, em centros europeus e nos Estados Unidos, Canadá. A gente sabe quase nada sobre os nossos alunos, como eles reagem, e somos de culturas totalmente diferentes. Então, por exemplo, será que se a gente criar um GPT personalizado, colocar o gabarito da prova e deixar o estudante interagir com esse gabarito, será que ele vai ver valor nisso? Será que é uma boa oportunidade de personalizar essa experiência do feedback? A gente não sabe isso, até porque nem tinha inteligência artificial até outro dia, para nós, assim, seres humanos, normais. Os feedbacks em somativas, e são de fato úteis para os nossos estudantes? A gente consegue colocar num contexto que eles vão usar isso bem? Os universitários que estão entrando por cotas, será que eles têm um senso de que estão na universidade por mérito, ou eles se sentem deslocados dentro desse ambiente, se sentem diferentes de quem passou pela FUVEST, e dar um feedback diferente para eles ajudaria eles a desenvolver autoeficácia, a saber que a Universidade de São Paulo tem sim padrões elevados de excelência, mas que ela acredita que ele pode atingir junto com todos, sem nenhuma diferença. Será que isso faria alguma diferença para os nossos estudantes, em termos de evasão, de desempenho? Será que se a gente treinar os nossos alunos pai, eles conseguem dividir com a gente essa responsabilidade, inclusive gerando aí uma nova geração de professores ou potenciais professores que vão saber dar bom feedback? E ainda, dar feedback acaba de vez com a vida do professor? Será que cria tanto estresse que talvez seja pouco saudável para a gente? Tem muita pesquisa para ser feita, tá?
Então, espero ter deixado a mensagem de que não é para vocês tentarem se apertar numa caixa onde vocês não cabem, mas que vocês possam refletir.